finalizando o vídeo. Agora é sobre o povo judeu. Israel, país judeu formado em 1948, tá certo? Professor, por que o povo judeu conseguiu montar um país? O motivo foi que a ONU reconheceu que depois da Segunda Guerra Mundial, com o episódio do Holocausto, onde Hitler matou, perseguiu os judeus, eles mereciam um país para que eles pudessem manifestar sua fé. Agora tem uma coisa interessante. O local sagrado para os judeus é o Oriente Médio. Foi onde o rei Davi construiu o templo sagrado, onde estão os 10 mandamentos. A gente já viu isso, tá certo? Mas tem um interesse econômico. Quem vai apoiar ele? O aliado aqui, ó, Estados Unidos. Tá certo? Estados Unidos não consegue ter aliados islâmicos, porque o islamismo considera os Estados Unidos como um pecado, como símbolo da arrogância ocidental. Estados Unidos, inteligentemente, apoiou a criação de Israel. Então Israel vai ficar no local que tem a maior reserva de petróleo do mundo, com apoio dos Estados Unidos. A capital de Israel, aí a polêmica, Jerusalém ou Tel Aviv. Se a gente considerar Jerusalém, vai ter muita polêmica, porque Jerusalém é o local sagrado para 3 religiões: islamismo, cristianismo e judaísmo. Então, quando um país, o Brasil, por exemplo, diz que Israel tem a capital em Jerusalém, ele está fechando as portas para os países islâmicos, porque isso é uma afronta. Então, existem aí 2 ideias, porque está em bastante evidência esse caso. Você pode considerar Jerusalém ou Tel Aviv, que é a capital econômica, tá certo? Então é muito particular isso. Os países islâmicos dizem que é Tel Aviv, os países que apoiam Israel afirmam que é Jerusalém. Símbolos judaicos: talit, tá certo? É uma espécie de pano que eles colocam, parece um tapete, né? Kippá é o chapéuzinho que eles utilizam. Eles podem utilizar isso em qualquer local. É um símbolo sagrado para eles. Mezuzá é uma espécie de mandamentos bíblicos, aonde eles tiram e começam a ler, tá certo? É uma espécie de evangelho que eles utilizam. Cartiçal, esse sim é um símbolo judaico, todo mundo sempre lembra. Acordo de Oslo ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Isso aí foi no início dos anos 90. Professor, por que o povo judeu e o povo islâmico se odeiam tanto? Imagina o seguinte: 100% do Oriente Médio era só islâmicos até 1948. Após isso, Israel ocupou uma grande parte do território e gerou bastante polêmica. Desde que Israel foi instalada no Oriente Médio, nunca mais houve paz naquela região. O povo islâmico sempre tentando tirar os judeus e os Estados Unidos apoiando a formação de Israel, tá certo? Então Israel hoje é muito forte militarmente falando, tá bom? O Acordo de Oslo, ele simbolizou um acordo onde Israel ia devolver algumas terras importantes e o povo islâmico, que é a Palestina, ia dar fim à guerra. Então, um acordo perfeito. Os judeus devolvem parte das terras islâmicas e o povo islâmico diz que não vai atacar mais. Até aí perfeito, bonito, lindo. O grande problema é que o rabino, que é o líder religioso judaico de Israel, alguns meses depois ele foi morto
por um judeu radical que achou que ele traiu seu povo quando ele devolveu terras sagradas. Então observa que até quando há uma paz, um acordo de paz, como foi o prêmio Nobel aí de Oslo, que quem mediou foi até o Bill Clinton aí na foto, é bem polêmico, porque o povo mesmo não aceita, os ânimos estão exaltados. Observa o seguinte, 1995, assassinato do Rabin. Esse caso aí foi bem específico, aonde mostra que a intolerância não vem somente das lideranças, mas sim do povo. Pare o vídeo e leia isso, é bacana. Perguntas: o que é a OPEP? Por que a OPEP é um cartel? E qual o interesse dos Estados Unidos na instalação de Israel? Tá certo, gente? Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês.